poucos dias atrás, o Facebook colocou esse vídeo chamado de A Hora da História da Drag Queen ensina as crianças sobre fluidez do gênero. E uma amiga americana fez um comentário muito interessante, muito, muito cristão a respeito dessa questão, e eu concordo com cada letra do que ela escreveu e fiz uma versão do texto dela e é o que eu quero compartilhar hoje. Eu vou mostrar um pequeno trecho desse lixo que anda acontecendo em escolas do mundo todo. Nesse caso é uma escola americana, mas é o tipo de coisa que nós sabemos que está acontecendo no Brasil e no mundo todo, porque isso faz parte da doutrinação da ideologia de gênero, empurrada goela abaixo pela ONU em todos os países que fazem parte dessa organização que é um dos piores lixos da história humana. Então, nesse vídeo especificamente, que como eu disse, apareceu como na área de sugeridos do Facebook, é lógico, né, como sendo uma das ferramentas do sistema, né, essa rede social, como praticamente todas as outras, estão aí promovendo esse tipo de coisas para aleijarem as famílias, para destruírem as famílias, pois assim se implementa mais facilmente a nova ordem mundial luciferiana, satânica, que eles estão empurrando goela abaixo. Então, há coisas que nós podemos e devemos fazer para salvaguardar as crianças, para proteger as crianças desse tipo de coisa. Então, eu vou mostrar um trechinho do vídeo e, e vou falar sobre a postagem dessa minha amiga americana. I'm a drag queen, and this is Drag Queen Story Hour. Give it up for yourself. Yeah, this is the land of all, and everyone fits in here. Do you see that? They're being nice to the bullies. What color is the frog? Green. The reactions from the kids are hysterical. Então, sob o pretexto de igualdade, perdão, sob o pretexto de tolerância, eles vão empurrando à força esse tipo de maldade contra as crianças. Então, sob a alegação de que existe um alto grau de homofobia, de que pessoas homossexuais são discriminadas e são assassinadas e são vítimas da sociedade como um todo, eles vão colocando isso nas escolas com a finalidade de perverter as crianças, de confundir as crianças e de se tirar delas, de se roubar das crianças uma premissa básica da criação de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher. Deus é absoluto e não há nada entre homem e mulher. São situações específicas. A Bíblia não explica que Deus criou qualquer outra coisa além do macho e da fêmea em todos os animais da natureza. Então, essa perversão é extremamente satânica e ela deve ser combatida
da forma adequada. Nós estamos numa batalha espiritual. Qualquer um que se diz cristão já deveria estar engajado nessa batalha. Então, essa postagem dessa amiga americana, irmã em Cristo, diz o seguinte: muito, muito triste. As pessoas precisam assumir o controle de suas famílias. Parem de permitir que demônios nas escolas públicas doutrinem os seus preciosos filhos que Deus lhes deu para amar, proteger e cuidar. Ensinem os seus filhos sobre perversão, transgenerismo e outros males deste mundo. Eduquem-se e entendam que o sistema público de educação foi criado para conduzir você e suas crianças ao satanismo e a todas as coisas e obras malignas de Satanás. Seu objetivo é também alimentar suas mentiras sobre a história, a fim de nos manterem imbecilizados e incapazes de descobrirmos o que eles têm feito contra nós. Tudo o que você aprendeu e aprende na escola sobre a história foi reescrito pelos agentes do inimigo para fazerem você acreditar nas mentiras que eles querem que você acredite e assim não saiba o que realmente está acontecendo, o que aconteceu na história passada, o que aconteceu e acontece com você e o que está acontecendo enquanto eu digito esta mensagem. Estamos muito perdidos. Estamos num coma e não temos ideia disso, porque simplesmente não conseguimos pensar por nós mesmos. Nós não estamos vigilantes e nem sóbrios, mas pensamos que estamos porque fomos a essas escolas e faculdades perversas de doutrinação mundana e demoníaca. Acordem, as suas vidas e as vidas de seus filhos dependem disso. Você está sob o sistema da besta, mas não tem a menor ideia disso. Isso mostra como Satanás é bom em seus truques e enganações. Muitas pessoas acham que o que é gratuito é bom. E isso é um grande erro. É melhor que você verdadeiramente encontre o Senhor e ore para que Ele revele a você o que realmente está acontecendo, e não o que mostram os noticiários da mídia mainstream, pois eles também são agentes das trevas para doutriná-lo a se conformar com o seu mundo artificial. Estamos numa guerra espiritual contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso é uma referência a Efésios capítulo 6. Este é um momento de encararmos seriamente as nossas vidas e as de nossos filhos, familiares e amigos. Deus nos diz que devemos testar todas as coisas. Mas, infelizmente, por causa dessa doutrinação demoníaca, que inclui as igrejas e religiões organizadas que muitos frequentam aos domingos, nós não pensamos por nós mesmos, mas apenas sentamos e acreditamos em cada palavra da boca do pastor, ao invés de estudarmos e meditarmos sobre a palavra de Deus, e assim nós falhamos na missão de buscarmos a Deus. Apenas abrindo um parênteses aqui nesse parágrafo, quando ela menciona, quando ela fala sobre a igreja de domingo, né, vale lembrar o seguinte: domingo em inglês é Sunday,
Quando você separa isso naquilo que realmente é, você tem sun, day. Sun é sol e day é dia, dia do sol. Essa história de se frequentar igreja aos domingos especificamente tem a ver com a adoração pagã a Horus, Deus Sol, tá? Isso não é por acaso. Então, é importante que as pessoas atentem para esse detalhe. Não, não há dentro do período da graça de Deus através de Jesus Cristo uma obrigação, primeiro, de se frequentar templos. Isso está muito claramente estabelecido lá no livro de Atos, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 17, explica que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo é muito claro ao dizer que nós somos o templo de Deus. E é esse templo de Deus que o inimigo está buscando profanar através desse monte de lixo que nós estamos vendo. Incluindo essa questão da ideologia de gênero e toda essa doutrinação demoníaca nas escolas. Então, continuando aqui no texto dessa amiga americana, ela continua dizendo o seguinte: Deus nos revela todas as coisas de que precisamos saber. Só um momentinho. Vamos lá. Deus nos revela todas as coisas de que precisamos saber quando verdadeiramente o amamos e seguimos a sua palavra. Aqueles que não o fizerem serão apresentados a uma forte enganação, e o que estou dizendo parecerá tolice para eles, porque eles estão sob uma forte ilusão em um estado mental alfa, num coma profundo. Ore para que o Senhor o tire desse sono antes que seja tarde demais. Você tem muito a fazer. Não fique preocupado com as coisas deste mundo e vivendo como o mundo, mas escolha conhecer a Deus e a vontade dele para a sua vida, e ele lhe mostrará as coisas e vigiará você e os seus entes queridos. Busque as coisas de Deus, não as coisas deste mundo. Porque se você permanecer neste mundo, você não terá ideia do que realmente está acontecendo ao seu redor e à sua família, e dessa forma não pode protegê-los, e nem a você mesmo, tanto espiritualmente, fisicamente quanto mentalmente. A melhor coisa que você pode fazer é remover os seus filhos dessas sinagogas de Satanás e educá-los corretamente em casa sob a autoridade de Deus. No caso do sistema americano de educação, eles têm uma coisa chamada homeschooling, no qual a pessoa pode instruir a criança em casa e depois a criança faz as provas e, sendo aprovada, ela recebe os diplomas normalmente. No Brasil nós não temos isso, infelizmente, e isso é uma coisa que os pais deveriam pressionar os picaretas de Brasília para criarem esse tipo de facilidade. Né? Mas, como as pessoas não podem tirar, aqui no Brasil, tirar as crianças da escola, é importante se educar as crianças em casa, instruir as crianças para que elas possam combater esse tipo de doutrinação por elas mesmas também, para que elas não sejam vítimas, para que elas não sejam presas fáceis de todo esse sistema educacional perverso que nós temos visto crescendo de uma forma assustadora. Então, para finalizar o texto, ela continua escrevendo o seguinte: este é o seu trabalho, se você é um seguidor de Cristo. Então, amiguinhos, nós estamos numa batalha espiritual e nós temos que engajar nela. Continuando, iníquos estão ensinando os seus filhos.
Não permaneça com seus olhos fechados. Eles estão criando uma geração que acreditará em Satanás e em suas obras, e que não terá nada a ver com Deus. Nos dias atuais, essa agenda está funcionando de forma acelerada para cumprir a profecia bíblica. Esteja vigilante e sóbrio, pois o diabo ronda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Essa é uma referência ao livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Então, essa é uma adaptação que eu fiz do texto de uma pessoa, de uma mulher chamada Kay Butler, e postado no Facebook dela. Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Fiquem espertos, fiquem ligados, meus amigos, porque o inimigo não dorme, tá? Ele passa o tempo todo rondando e buscando roubar, matar e destruir. A destruição vem depois que você se foi desse mundo. E aí você um dia pode acabar se encontrando sentado na chapa do capeta, tostando lá, se perguntando o que aconteceu. Então é melhor entender o que está acontecendo agora, antes que seja tarde demais. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.